A primeira vez que eu conheci uma batalha de rima foi através da minha mãe. Minha mãe, ela sempre foi ligada com eventos culturais e tudo mais. E ela gostava muito, ela sempre adorou esse tipo de movimento, sarau. E a primeira vez que eu vi uma batalha de rima foi minha mãe que me mostrou. Demorou bastante para frequentar, porque da família que eu vim é muito difícil a gente falar sobre a cultura, justamente porque eu perdi minha mãe muito nova e ela tinha muitas essas questões culturais, então virou um tabu na minha família. E aí eu comecei a frequentar com 13, 14 anos. Eu tenho essa visão da minha família até hoje. Principalmente quando eu falo que ainda frequento ou quando por eu estar tão envolvida no movimento e eu querer crescer dentro disso. Minha família não apoia, de jeito nenhum, porque eu acho que é uma questão estrutural mesmo, sabe? Por ser algo que veio da periferia, onde as pessoas de fato era o que divertia eles e tudo, eu acho que as pessoas não buscam saber o que de fato acontece na batalha de rima. Eles só deduzem por estética ou algo do tipo. Acho que é uma questão estrutural. É óbvio que tem algumas pessoas que fazem a fama, mas não são todas e não tem nada a ver com o movimento de fato. Eu também tinha essa visão, porque eu não trabalhava na rua, né? Por causa das drogas e tal, mas hoje não. Hoje eu vejo como cultura, que é uma coisa da molecada, né? Que eles precisam realmente se expressar, um modo de se expressar, da maneira de se expressar. Mas antes eu também tinha esse tipo de preconceito, hoje não. Hoje eu amo todos eles porque eu trabalho até então, né? Já me adaptei, já me acostumei. Justamente eu acho que por causa eu achava que as drogas eram mais ilícitas, mas o pessoal já fumava com mais vontade, assim, era bem mais acessível, né? Mas não, né? Eu acho que tem sim isso daí, mas o pessoal respeita um pouco, sei lá. Cheia, e você tem que entender que você é o Black, tocando tiro igualzinho Black Ops. Na verdade eu tô salvando os moleque, eu sou Tupac, então fuck the cops. Será que você entendeu não, João? É por isso, mano, porque eu acho que eu sou bilíngue. Falei espanhol na pré-fase, agora é inglês, daqui a pouco eu jogo a Champions League. Porque eu cruzo o continente, é inglês e espanhol, isso é fisk. Na verdade eu sou muito hip hop, DJ MC, pega o prato, então risque. É meio inevitável qualquer movimento cultural que venha, principalmente, da periferia e é usufruído por pessoas negras, pessoas pobres, pessoas que não são necessariamente aceitas na sociedade em todos os espaços. Obviamente, o movimento feito por pessoas marginalizadas também vai ser marginalizado por consequências. Só que eu vejo que conforme as batalhas de rima vão cada vez mais adentrando um espaço que era do mainstream, as batalhas elas começam a ser mais aceitas na sociedade. Eu sempre me senti muito deslocada nos ambientes que eu pisei. E dentro das batalhas de rima é onde eu de fato me encontro. Sendo jurada é onde de fato eu me encontro fazendo alguma coisa de relevante. Entendeu? Eu pretendo crescer nesse ramo, mas não crescer para ganhar dinheiro. Eu só quero fazer diferença na vida de alguém. Que é isso que é a cultura. Entendeu? É você dar aquilo, mostrar que tem outras saídas. Sabe, porque por ser um movimento que cresce dentro da favela, muita gente não tem acesso à cultura e nem à educação hoje em dia. E você entregar isso para eles, de fato, você está fazendo uma diferença. Na direção do sucesso, sinta o Coruja BC1, que fiasco! E mano, assim, cê tá envergonhando Osasco. Depois do fim, eu vou passar por cima, energia no fim, máxima adrenalina. Por isso mesmo, eu mantenho a satisfação. Com a cabeça erguida, hoje eu vou ser campeão. Daquele jeito, cê tá perdendo e reconhecendo o menino, tão fraco que tá até me aplaudindo. Agora, o que aconteceu comigo de preconceito, eu lembro uma vez eu fui para Foz do Iguaçu com meu mano Lohan VDGS e com meu mano Zerax, ZRX. E a gente ficou na casa de um amigo nosso, o Gui, que é um DJ, né? E aí, a gente tava na casa do Gui e a gente foi para duas batalhas. Uma foi a Batalha das Pistas, que é a maior batalha de Foz do Iguaçu, né? A maior batalha do Paraná. A gente rimou lá, beleza, não aconteceu nada de ruim. Só que um dia antes dessa batalha, a gente rimou em um evento fechado. Foi numa casa de cultura. Eu e o ZRX, a gente saiu da casa de cultura, a gente foi pegar alguma coisa pra gente comer. Eu não lembro exatamente o que a gente foi fazer, mas a gente saiu. Quando a gente tava na rua, na calçada, voltando, uma mulher parou ela tava num carro, ela parou o carro, abaixou a janela e falou assim: vocês dois, podem avisar pros seus comparsas que eu tô chamando a polícia, ela tá chegando aí pra acabar com a algazarra de vocês. Então, assim, provavelmente ela nem sabia o que a gente tava fazendo lá dentro. Ela só olhou, deve ter escutado a rap, um monte de
pessoas, tipo, de favelado, de preto reunido, ela com certeza achou que a gente estava fazendo alguma coisa de errado, entende? Então esse momento é um momento que me marcou bastante, assim, que me fez entender certas coisas. Não curto muito assim porque eu não entendo, mas gosto muito de acompanhar eles pela cultura, né? Pelo que eles sentem. Porque eu vejo que tem menino que não tem pai, perdeu uma mãe, então assim, se você parar pra pensar, o modo que eles se expressam são o que eles sentem, né? E o que eles foram, a vida que eles têm, então assim, eu vejo por esse lado, entendeu? Então, a gente organizava perto de um batalhão, a Batalha do Dom José, ela era de frente para um batalhão. E a gente tem muito problema com questões tipo, alguns MCs que fumam e esse tipo de coisa, a gente tem bastante problema com isso no ambiente, principalmente quando você vai organizar na frente de um batalhão. Mas, tipo assim, da polícia chegar lá e invadir, eu nunca tive problema com isso, mas eu já ouvi outras batalhas que tiveram, mas foi como eu falei. É um movimento marginalizado e referente, tipo assim, a questão da organização é que quando você entra na organização de uma batalha de rima e quando você toma frente disso, você vai ter que entender que tudo que acontece dentro daquele espaço e tudo que envolve aquele movimento é sua responsabilidade. Entendeu? Então você tem que pegar aquilo pra si. Vai ter pautas que você, de fato, se você não acredita, você não deveria entrar numa organização de batalha de rima. Porque são pautas que, a partir daquele momento, são éticas e morais suas. Entendeu? Então você tá lidando com sonhos, você tá lidando com plateia. Toda a responsabilidade do que acontece ali é sua. Por isso que agora na sua cara eu dou um mundo. Mano, aqui não é isso, você me ensina. Hoje é meu triunfo e você vai pro fundo do poço, fechou? Agora eu trago sua morte, você me mata, eu não sou um fênix, eu vou voltar mais forte. Você quer falar de presídio, firmar um aliado, mas é sua mente que tá presa em cárcere privado. Eu comecei assistindo bastante 7 Minutos, Duelos de Titãs, essas coisas, e eu gostava muito, né? E aí eu comecei a rimar na escola com um amigo meu, o GB, tá ligado? E ele me apresentou a Batalha do Museu, tá ligado? A primeira batalha que eu vi, se eu não me engano, foi Kings vs Zen na Batalha do Museu. E aquilo abriu, tipo, um leque imenso de possibilidades de coisas pra mim. A gente todo dia rimava na escola, eu, o GB, e depois chegou outro amigo nosso, o Joe, começou a rimar com a gente na escola. E o Joe ficou sabendo de uma batalha que acontecia aqui, a Batalha da Conk, na Estação Conceição. E aí eu vim com ele, tá ligado? Veio eu e o Joe, e aí eu acabei batalhando e foi um caminho sem volta, tá ligado? E eu ganhei na primeira fase, aí eu ia pra casa e eu fui me despedir do pessoal, o pessoal falou, não, calma, tem mais batalha ainda. Tem a segunda fase, a semifinal e a final. Aí eu falei, caramba, tem mais coisa. Aí eu fiquei, aí eu rimei bem, acabei ganhando. Tudo bem que, né, eu era uma criança, então acabo tendo aquele favoritismo. Mas na primeira batalha que eu fui, eu já ganhei. Então acho que isso daí foi bem motivador pra mim. Eu tinha 12 anos na época e minha família sempre foi de boa em relação a isso. Minha mãe, principalmente, sempre teve muita confiança em mim. A primeira batalha com mais visibilidade que eu colei foi realmente a Batalha da Aldeia. Foi em 2017, foi eu e o parceiro Lori. Ele morava perto da Quebrada, tem uma batalha lá chamada Batalha do Feira Livre, eu conheci ele lá. E aí um dia ele falou pra mim, vamos na aldeia. E eu já tinha bastante vontade de ir pra lá. Eu acabei indo, na primeira vez que eu fui lá, eu já conheci algum pessoal, conheci o Thiago, conheci o Leozinho, conheci o Kant de outras batalhas. Então eu tive uma recepção muito boa quando eu cheguei lá. E a primeira vez que eu colei lá, batalhei e eu já fui campeão. Então foi muito rápido para eu me estabelecer na cena mais mainstream, digamos assim, com mais holofotes. Sobre o aniversário, como é que eu tô vendo hoje em dia o patamar que tá, o patamar que chegou. Cara, para mim é uma coisa gratificante, de fato, ver que antigamente a gente rimava sem buscar premiação, sem buscar nem cachê pro evento. Já era raras as batalhas que tinham premiação, então cachê era uma coisa, tipo, a gente nem pensava, nem imaginava ganhar só para rimar. E hoje em dia, vendo o aniversário como tá, não só em questão financeira, de você ganhar e receber o dinheiro, mas até em questões midiáticas, querendo ou não, isso daí também é parte de um fruto de um trabalho que eu fiz no primeiro aniversário. Então, o aniversário está onde está hoje é devido ao primeiro, ao segundo, ao terceiro. Então, parte do trabalho que eu fiz está se refletindo hoje em coisas muito boas para os outros MCs. Obviamente, eu também quero pegar uma parte disso. Sobre a premiação do primeiro aniversário, eu ganhei uma camiseta e um chaveiro, se eu não me engano. Então, você vê a diferença, né? Como eu disse, eu sou uma mulher no meio cultural. E o assédio, infelizmente, ele é muito vivo, não só nos movimentos culturais, como também no cotidiano.
Eu já sofri muitos assédios dentro da batalha de rima e muitos assédios fora também. E isso me causou uma revolta muito grande. E o meu projeto é o Meu Não É Frescura, que é um projeto que visa falar sobre o assédio nas batalhas de rima, mas não só com as meninas, como alguns MCs também sofrem esse tipo de assédio. O movimento cultural ele tem que ser um ambiente seguro para as mulheres, para os meninos, para as crianças, porque tem muita criança nisso e esse tipo de atitude não pode ser normalizada. Então foi uma forma de, estar cansada mesmo, exausta sobre como as pessoas ignoram a questão do assédio e decidem fazer alguma coisa de fato sobre isso. Não construiu embaixo do rio, mas quando chove, a chuva vem de cima e vem de baixo. Vem de cima, vem de baixo, eu morei em um barraco de madeira que ficava lá no morro. E todas as vezes que a chuva vinha e tinha alagamento, o sistema não ouvia os gritos de socorro. Eles não escutam, você não entendeu? Por isso que eu tornei a minha mente brilhante. Eu aproveitei da lama que tinha lá pra poder me tornar um diamante. Eu acho muito legal o espaço que as batalhas de rima estão conquistando hoje em dia, mas a gente tem que ter muito cuidado para isso não cair nas mãos erradas e desvincular o movimento todo que é criado, sabe? O movimento ele ainda é um movimento periférico, ele ainda está ligado à cultura. E você vender isso, você tira um pouco do que é uma batalha de rima e do que é de fato o movimento. Eu vejo que tem um potencial enorme para crescer e de fato virar um esporte, entendeu? E dar visibilidade para as pessoas que jamais teriam visibilidade se fosse antigamente pelo próprio movimento. Quando eu comecei a vender era pouco, mas assim, com o meu jeitinho eu conquistei bastante cliente, então hoje eu tenho bastante cliente que compra só comigo, né? Então eu gosto muito de trabalhar com o público, só que assim, às vezes tem menor, né, e tal, e a gente então é meio maleável nesses assuntos. Eles têm um futurão pela frente, eu acho que acredito que se tiver a meninada que tiver uma cabeça boa, pode ter um futuro bom, né? Porque hoje em dia eles até ganham com isso, então assim, é uma profissão para eles, né? É um modo de se expressar e é uma profissão também. Então assim, acredito que eles têm um futuro perfeito. Sobre onde as batalhas podem chegar, eu vejo que baseado nos últimos anos e principalmente baseado nas coisas que acontecem lá fora, que eu acompanho bastante a cena de batalhas de rima de fora, da gringa, dos países que falam espanhol, eu vejo que as batalhas elas estão numa crescente muito alta e eu não vejo por agora alguma forma disso diminuir. Eu acho que está aumentando novamente. Eu acho que quando veio a pandemia, foi um baque muito forte para as batalhas de rima, em geral. Então decaiu muito em view, em investimento, em questão de dinheiro, de financeiro. Só que agora começou uma onda completamente diferente de batalha e essa onda só está crescendo. Então eu acho que daqui a 10 anos as batalhas de rima vai estar num patamar completamente diferente de agora. Eu acho que você vai ter vários MCs ficando ricos de fato com batalha de rima. Eu acho que você vai ter um poder midiático muito, muito grande, um poder de influência muito, muito grande com batalhas. Então, é um cenário muito emergente, eu acho que só tem a crescer. Sabe, eu sei que tem todo um estereótipo de que as pessoas vão para uma praça fumar maconha e não prestar atenção no que está acontecendo. Mas se você de fato conhecer um movimento cultural e da onde isso vem, você vai se apaixonar pelo movimento. E quando eu falo pelo movimento, eu não falo pela cena, porque a cena de fato é suja. Porque são feitas por pessoas, todo lugar feito por pessoas é um lugar sujo. Mas o movimento em si é lindo e ele salva vidas de fato. Ele traz outra perspectiva de vida para as pessoas que estão perdidas. Então vale muito a pena realmente conhecer o movimento underground.